Fala, piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Hora da Roça. E o que eu trago aqui a vocês hoje é mostrando como fazer o cultivo, o plantio e comentando também algumas características botânicas, bem como curiosidades sobre o hibisco. Mas esse daqui não é qualquer hibisco, turma. É os tipo mini e também os hibiscos que possuem a variedade da flor dobrada. Então são hibiscos bem diferentes daqueles comuns que a gente encontra por aí. É um hibisco um pouco menor, né? Ele possui um aspecto mais compacto e flores bem maiores do que o comum. Além de tudo, são flores com características bem diferentes, colorações mais fortes. Aqui nesse vídeo você vai poder aprender tudo isso e um pouco mais. E esse hibisco aqui do fundo, ele já tem aproximadamente 5 meses depois que foi feito o cultivo. Então vocês vão acompanhar o plantio de toda essa área aqui, que praticamente não tinha nada, e vocês vão poder ver aí toda a evolução do processo, beleza, turma? Mas antes de estar começando o vídeo, clica naquele botãozinho vermelho ali embaixo de se inscrever e também deixa o like aqui no vídeo, vocês não têm noção quanto isso me ajuda. E também ativa o sininho de notificações para poder receber os próximos vídeos, esses que são semanais, todos os sábados às 11 horas da manhã. Vídeos como esse, onde você vai poder aprender sobre diversas plantas na jardinagem, na agricultura, no paisagismo em geral e também conteúdos diversos relacionados à área agronômica e muito mais, beleza, turma? Dito isso, agora, sem enrolação, bora pro vídeo! Pode-se dizer que existem mais de 300 espécies do gênero hibiscus, e sem dúvidas todas encantadoras e também extremamente ornamentais, com as folhas largas e flores com formatos, cores e tamanhos diversos. Geralmente costumam ser flores duradouras que tendem a atrair diversos polinizadores, possuindo floração praticamente que o ano todo e mais intensamente na primavera e verão. Temos aqui nesse vídeo, como vocês podem ver, hibiscos dobrados e também dos tipo mini. Normalmente, as plantas que possuem flores maiores e dobradas são as do tipo mini, ou seja, elas acabam não crescendo tanto como o hibisco comum, demoram mais e também são mais difíceis de fazer uma cerca viva bem fechada, sendo também um pouco menos rústicas. Mas como as características fenológicas nos mostram, as variedades mini e também Sun-City são as mais atraentes. E os hibiscos, eles possuem origem na Ásia, atingindo cerca de 50 centímetros a 2 metros de altura e também precisam das podas para um melhor fechamento, principalmente quando se fala das cercas vivas. Lembrando que as podas agressivas, elas acabam prejudicando um pouco a floração. Beleza, piazada, novamente falando aqui com vocês. Este é o espaço que eu deixei separado e reservado para estar fazendo o plantio das nossas mudas, tanto de mini hibisco quanto também de hibisco dobrado. Essa daqui é uma jardineira, como se fosse uma floreira, e eu vou estar mostrando para vocês como será feito o plantio no decorrer do vídeo, falando sobre espaçamento, profundidade da cova. Basicamente, o sistema que eu estarei utilizando para fazer o plantio será em zigue-zague, uma planta intercalando a outra. Fiquem tranquilos que eu vou mostrar detalhadamente para vocês aqui agora. Solta aí! Esse espaço que será feito o plantio é bem próximo à piscina, o que acaba dando um destaque bem grande para a planta, já que ela é caracterizada por ser utilizada em locais onde precisam de um ar mais de calor, né? E a flor do hibisco, pelo seu tamanho, pelas suas colorações, ele acaba trazendo esse ar, uma ambientação que o local é um pouco mais quente, né? Trazendo aquela sensação de calor que é ideal para ambientes de piscina, ambientes onde tem rios e lagos. Lembrando que aqui no entorno tem muita coisa plantada, onde eu já fiz vídeo aqui no canal, como por exemplo essas moreias que fazem todo o contorno aqui nessa parte da piscina. Aqui nesse ponto também temos mudas de rabo de gato, temos também a barba de serpente e muitas outras. E tudo tem vídeo aí no canal para quem tiver curiosidade em estar conhecendo, beleza? Então é só estar dando uma conferidinha aí. Para o plantio, como ferramenta principal e padrão, eu estarei utilizando esta cavadeira com 20 centímetros dessa haste de ferro, uma cavadeira comum, né, que você pode estar encontrando em qualquer loja de materiais e tudo mais, né? E basicamente o espaçamento que eu estarei utilizando será de 40 centímetros entre uma planta e outra. É exatamente da maneira que está mostrando aqui a trena, são 40 centímetros em que uma planta vai ficar na distância entre elas. Essa medida será a mesma que eu estarei utilizando de profundidade da cova de plantio. Já as mudas que vieram, as mudas que eu tenho aqui, elas têm mais ou menos de 15 a 20 centímetros onde elas estão no recipiente. Então lembrando que sempre o ideal é que a cova de cultivo, ela tenha sempre o dobro, 2 vezes o tamanho do torrão da muda, para que essa planta ela consiga se desenvolver livremente no solo
até ela tomar uma proporção suficiente para que ela se expanda de maneira natural, sem muita necessidade de interferir no local onde ela está plantada. Para poder fazer um fechamento aqui da explicação, né, da nossa conversa, o plantio que eu disse que será feito, né, em zigue-zague é basicamente o seguinte: uma planta será cultivada aqui nesta parte, depois 40 centímetros de distância será cultivada a outra aqui na ponta e novamente depois aqui embaixo, respectivamente nos outros pontos até chegar ali no final. O motivo disso, pessoal, novamente é um plantio conhecido como zigue-zague ou pé de galinha, né, popularmente aí por algumas pessoas, onde uma planta ela se intercala com a outra de forma que haja um fechamento mais rápido e uniforme entre as plantas, formando realmente como se fosse uma cerca viva, né, uma parede verde aí na sua casa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem nos comentários que eu vou estar tentando ajudar vocês. Finalizado, piazada, a abertura de todas as covas de plantio na extensão dessa nossa jardineira, né? Foram 10 mudas no total, com espaçamento de 40 centímetros entre elas. E uma curiosidade bastante interessante, que eu até mesmo peço que vocês prestem bastante atenção aí na casa de vocês ou no local que você vai fazer o plantio, é ver o histórico da área, né? O que já foi plantado ou até mesmo se nunca teve nada, né? Aqui neste caso, eu conversando com meu pai, né, já que essa chácara ela tem quase 20 anos, aqui há muito tempo atrás, né, era um canteiro de alface, né? Inclusive era uma pequena horta onde meu pai disse que colocou muito, mas muito esterco mesmo na época. E durante todo o período, esse esterco ele acabou virando matéria orgânica, né, se decompondo aqui, se misturando com a terra. Até mesmo se você reparar, esse solo, ele acaba sendo bem escuro, né, bem preto, que é características de solo onde possuem bastante matéria orgânica ali no meio, ok? E por isso, para estar realizando o plantio das nossas mudas, eu vou estar utilizando grande parte do que já está aqui mesmo, porém eu ainda vou estar adicionando uma outra terra vegetal, ok? Vou mostrar aqui para vocês agora. Para quem já é mais habituado aí no canal, sabe que essa terra aqui eu costumo utilizar em praticamente todo o cultivo, todo o plantio que eu faço aqui na minha chácara, até mesmo em outros lugares. Basicamente porque ela é uma terra vegetal adubada e até mesmo estercada, né? Ela possui bastante matéria orgânica, né, e ao mesmo tempo muitos nutrientes que auxiliam de diversas formas no crescimento e desenvolvimento da sua planta. Eu sugiro que aí na sua casa, caso o local ele não seja preparado, né, para estar recebendo as mudas, você acabe adquirindo, comprando ou até mesmo fazendo uma compostagem para que ao longo do tempo você consiga estar retirando a terra para fazer o plantio de novas mudas, beleza, turma? E para estar fazendo o plantio, basicamente metade da cova eu vou estar utilizando essa terra e a outra metade eu vou misturar com aquela que já tem no local, que eu mostrei para vocês anteriormente. Mais algumas dicas de cultivo aí para vocês, pessoal. O solo em que você vai plantar, ele precisa ser fértil e enriquecido com matéria orgânica, com adubações relativamente periódicas ao longo do tempo, para que as mudas de hibisco elas não acabem definhando, ficando murchas, ou até mesmo não crescendo tanto quanto elas deveriam, né, pessoal? Por via das dúvidas, segue uma explicação aí para vocês, mas que pode servir de dica também da mesma forma, né? Como comentado, vão ser 10 mudas, sendo que 5 vão ficar nessas covas aqui de trás e 5 nessas aqui da frente, né? Como aqui nessa parte da frente existe o trânsito de pessoas, né, a passagem de pessoas, eu vou estar utilizando o mini hibisco, né, já que ele não cresce tanto quanto o hibisco dobrado, como foi comentado aí no começo do vídeo, né? Mas a gente não pode esquecer que as podas elas precisam ser feitas para estar fazendo a manutenção, mantendo o tamanho das plantas, né? E que também elas fechem, né? Já que se você deixar ela crescer muito, a parte de baixo da planta ela vai ficar meio desgalhada, né? Meio desfolhada, não ficando muito bonita aí no jardim de vocês. Então eu vou estar colocando as mudas de hibisco dobrado ao fundo e o mini hibisco aqui na frente. Lembrando que o mini hibisco, com o longo do tempo, ele vai crescer, ele vai ficar do tamanho do hibisco dobrado, né? Já que é o maior. Porém, isso vai estar demorando um pouco mais. Mas vamos lá, pessoal, o plantio é muito simples. Caso o solo aí da sua região ele não seja muito bom, do local que você vai estar plantando, adicione praticamente mais da metade da cova de cultivo com a terra, né, que você adquiriu para estar fazendo o plantio. Aqui no meu caso, eu vou estar colocando um pouco menos da metade da terra, né, que eu mostrei para vocês aí em vídeo, e o restante eu vou estar completando com essa aqui do próprio local, já que ela é uma terra muito boa para estar plantando, beleza, turma?
Após isso, se a muda que você adquiriu ela vem em vaso, você vai estar molhando a planta, né, molhando bastante para que o solo ele fique muito úmido a ponto de você somente ao pressionar as laterais do vaso, você consiga retirar a muda sem muita dificuldade e sem estragar muito o torrão da planta. Logo em seguida, com muito cuidado, você vai estar acomodando ela dentro da cova de forma que ela fique firme no local, né? Vejam só, pessoal, uma muda de bastante qualidade, muito enraizada, e isso daqui é ideal para que a planta ela cresça muito facilmente no local de plantio, né? E que ela se torne uma planta adulta em menos tempo. Nunca se esqueça de pressionar bem as laterais da planta para que ela fixe no local e não fique nenhum bolsão de ar na parte inferior, pois isso pode estar acarretando fungos nas raízes e posterior à morte da planta. Passando agora para o hibisco dobrado, é praticamente o mesmo procedimento feito na planta anterior. E por fim, porém não menos importante, vamos lembrar de fazer uma ótima irrigação aqui após o plantio para que essas mudas não tenham um déficit hídrico lá na frente, beleza? Passado aproximadamente 5 meses desde que o cultivo que vocês acompanharam aí no vídeo foi feito, e vejam só como que as plantas cresceram e se desenvolveram bastante, provando aí que esse sistema de cultivo ele é muito eficiente e da mesma maneira que tanto os insumos que foram utilizados também resultaram aí num crescimento bem rápido e também volumoso das plantas. E se vocês repararem bem, como eu tinha comentado, essas plantas aqui de trás, né, a fileira de trás, que foi as mudas que possuem as flores dobradas, elas cresceram bem mais comparado com essas mudas aqui da frente, né? Então vejam só o porte que elas estão. Essa daqui mesmo nem cresceu tanto como as outras, mas então vejam, essas mudas aqui elas não cresceram tanto, porém elas ainda vão se desenvolver. Como eu disse, elas crescem um pouco mais devagar comparado às outras, mas em pouquíssimo tempo isso daqui vai estar inteiramente fechado. Já passou um pouco da época de floração, ela está inclusive com poucas flores nesse momento, mas inclusive com diversos botões, e isso tudo vai proporcionar aqui um ambiente muito bacana e muito favorável. O solo aqui, ele está bem úmido, com uma cobertura muito boa de palhada, e isso vai estar dando aí um resultado muito bacana no cultivo do hibisco, beleza? Mas então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, turma. Já deixa aquele like para poder apoiar o canal, também não esqueçam de estar se inscrevendo e compartilhando para amigos e familiares, vocês não têm noção quanto isso me ajuda, ok, turma? Bom, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, fiquem com Deus, não esqueçam de estar se inscrevendo para poder acompanhar os próximos conteúdos. Valeu, falou e fui!